Qualquer expressão booleana que descreve um circuito pode ser implementada usando apenas portas NOR e portas NAND. Ou seja, não importa qual é a expressão lógica que eu tenho, eu consigo, através dos teoremas de De Morgan, converter essa expressão, que está expressa na forma de AND, OR e NOT, para utilizar apenas NOR e NAND. Por quê? Porque quando a gente usa única e exclusivamente NOR e NAND, a gente acaba tendo uma otimização no circuito, uma otimização a nível de transistor. Tá? Então, uma porta NOR e uma porta NAND demandam menos transistores para ser implementado. E isso nos leva a concluir ou mostrar que as portas NOR e NAND elas são universais. O que isso quer dizer? Vamos começar pensando explicitamente nas portas NOR. Observem o seguinte, que todas as portas básicas, que seriam a inversora, uma porta OR e uma porta AND, podem ser construídas utilizando simplesmente portas NOR. Vamos pegar o primeiro caso, que é o mais simples. Eu tenho aqui uma porta NOR. Se eu conecto as duas entradas dela à mesma entrada A, o que eu teria aqui como resultado seria A ou A negado. A ou A, a gente já sabe dos teoremas elementares, que é o próprio A. Então fica A barrado. Essa operação entra A, sai A barrado é equivalente à operação de uma inversora. Então entra A, sai A barrado. Vamos pensar agora nessa porta OR. O que a gente tem, né? A gente tem aqui uma primeira NOR, que seria A ou B barrado, está aqui, A ou B barrado. E isso agora vai ser aplicado numa porta NOR, cujas entradas estão conectadas, que é esse primeiro caso aqui. Ou seja, vai ter uma negação ocorrendo sobre essa entrada. Então é como se tivesse aqui uma negação dupla, né? E a negação dupla, a gente sabe, pela lei da involução, que volta para a própria operação original. Ou seja, essa construção de uma NOR com outra NOR cujas entradas foram conectadas em cascata, né, equivale a uma porta OR convencional. Nessa última linha aqui nós temos a implementação de uma porta AND utilizando apenas portas NOR. Então o que nós fizemos aqui? Olha que é o teorema de De Morgan de novo sendo utilizado, assim como nas outras. Então qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que essa primeira porta cujas entradas foram conectadas funciona como uma inversora, a outra aqui também. Então quer dizer que o que está entrando nessa porta NOR é A e B barrado. Então eu tenho como saída A barrado ou B barrado, e ainda tem uma negação aqui na saída dessa NOR, ou seja, mais uma negação. Pelo teorema de De Morgan, eu posso quebrar essa negação aqui que cobre as duas variáveis, e isso se traduziria em A barrado ou B barrado, quebra aqui, fica A barrado barrado, a operação OR vira uma operação AND, B barrado barrado. Esse barrado barrado e esse aqui também se cancelam, né, pela lei da involução, e eu tenho então uma implementação do tipo AB. Então observe que com portas NOR eu implementei uma inversora, uma porta OR e uma porta AND. Por isso a ideia de que ela é uma porta universal. O mesmo vale para a porta NAND. Então a porta NAND também é uma porta universal. Por quê? Porque com portas NAND eu consigo implementar operação de inversão, operação de AND e uma operação de OR. O que nós temos aqui, né? Uma porta NAND cujas entradas foram conectadas. Então eu teria A AND B barrado. A AND B é o próprio A, sobra A barrado. Então está aqui a inversora, é exatamente a mesma operação que a gente tem do outro lado. Para construir uma porta AND, nós fazemos o seguinte. Então temos uma primeira seção aqui, que é uma porta NAND, e a saída dessa porta NAND, que seria A AND B barrado, vai na entrada dessa porta cujas entradas foram conectadas, ou seja, dessa NAND que funciona como uma inversora. Como resultado, eu tenho que a inversão dupla aqui, né, que entra barrado, essa segunda porta NAND faz mais uma operação de negação, então eu teria barrado barrado, que pelo princípio da involução volta para onde estava, né? Então seria o próprio AB. Por fim, aqui nós temos a implementação de uma porta OR, usando apenas NAND. Então o que nós temos? Um inversor aqui, então entra A, sai A barrado, entra B,
sai B barrado. Então, A barrado e B barrado entram nessa segunda NAND aqui. E eu teria, então, A barrado, AND, B barrado, tudo isso barrado. Pelo teorema de De Morgan, eu posso quebrar aqui esse barrado. Então, eu teria A barrado, AND, B, tudo isso barrado. Quebra ali esse barrado superior. Fica A barrado, barrado, ou B barrado, barrado. Pelo princípio da involução se cancela, então fica A ou B, que é exatamente o que nós temos aqui. E isso é exatamente a implementação de uma porta OR. Para demonstrar a universalidade das portas NOR e NAND, esse exercício eles nos pede para implementar essa expressão booleana, mas coloca como restrição que sejam usadas apenas portas NAND. E aí, acho que vale a pena a gente recapitular o teorema de De Morgan, o que ele estabelece. Então, o que nós temos lá? Nós temos que A ou B, tudo isso barrado, se reduz a A barrado AND B, e A AND B, tudo isso barrado, vira A barrado ou B barrado. Então, a ideia é usar isso aqui para manipular essa expressão a ponto de que a gente possa implementar ela usando apenas portas NAND. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Começar manipulando esses termos individuais aqui, para colocar eles no formato que se assemelham ao formato de portas NAND. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar assim, pensando no teorema da involução, que seria o quê? Eu posso colocar um barrado sobre os dois aqui, e isso retorna para onde a gente estava. Ou seja, esse barrado duplo aqui não está fazendo nada, é uma operação unitária, ele não altera a expressão que a gente está manipulando. Aí, nós podemos pensar agora no seguinte, eu posso agora olhar para essa expressão que está aqui e comparar com isso aqui. O que nós conseguimos enxergar? Que nós temos uma operação OR aqui no meio, nós temos esse barrado superior aqui, que estaria em cima do B e em cima do A, e nós poderíamos aplicar o teorema de De Morgan nesse sentido contrário aqui, né? Então, ao invés de sair de uma AND e ir para uma OR, eu saio da OR e vou para essa AND. O que nós teríamos aqui é o quê? É A, B, barrado, AND, C, D, barrado, tudo isso barrado. Por quê? Esse primeiro barrado aqui, eu não alterei. Ele foi direto aqui para a variável. Chamei ele, sei lá, de Z, essa coisa. Ele vai ficar direto ali. O outro barrado aqui, mesma coisa. Ficou inalterado aqui. E aqueles outros dois que estão em cima desses termos que eu destaquei em azul, eles acabam se juntando para compor essa operação reversa aqui do De Morgan, né? Logo, cada termo desses agora é uma operação NAND, né? Então, eu poderia implementar tudo isso aqui usando único e exclusivamente NAND. Tenho dúvidas, o que eu faço? Ver se daqui você volta para a expressão que nós temos lá em cima. Então, aplicando De Morgan, quebraria isso aqui numa soma, ficaria negado sobre negado, pela involução volta para AB, aqui ficaria negado sobre negado, pela involução ficaria CD também. Então, bem direto. Então, agora a gente pode implementar isso aqui, já que só tem NANDs, né? Então, isso aqui é uma NAND, isso aqui pode ser implementado como uma NAND, e esse resultado como outra NAND. Então, nós teríamos aqui A, B, isso aqui serve de entrada para uma NAND. Nós teríamos C, D, que servem para entrada de outra NAND. E isso aqui tudo vai servir de entrada para mais uma NAND. Então, nós teríamos 3 NANDs sendo utilizadas para implementar essa operação aqui que foi nos dada. AB, OR, CD. Eu deixo aqui o desenvolvimento que a gente seguiu, caso vocês queiram conferir depois, mas é exatamente esse raciocínio, né? Bastante simples, né? Ver como é que a gente encaixa o teorema de De Morgan ali para manipular a expressão e montar na forma de NANDs. O raciocínio seria similar se nos fosse pedido para usar, por exemplo, portas NOR ao invés de NANDs. Para encerrar esse capítulo, eu gostaria só de discutir com vocês sobre o atraso de propagação. O atraso de propagação ele é definido basicamente como o tempo que leva para o sistema produzir uma saída apropriada após se aplicar uma entrada nele. Então, apliquei uma entrada, quanto tempo leva
para o circuito que está ali no meio, perceber essa alteração na entrada e produzir a saída devida com base nessa entrada que foi aplicada nele. Como que a gente mensura esse atraso de propagação? Aqui eu estou ilustrando um exemplo pensando numa porta end. O que nós vamos fazer aqui, né? Vamos assumir que uma das entradas da porta end está ligada no VCC, ou seja, ela sempre vai estar em 5 volts, ou seja, em nível lógico alto. A outra entrada, é a entrada in, é a entrada em que eu vou aplicar um sinal para observar qual é o atraso de propagação que eu vou ter entre aplicar esse sinal na entrada e observar alguma alteração na saída. Quando eu faço isso, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar algo como descrito nesse diagrama de tempo aqui. O que a gente observa? Que existe um tempo de transição entre o nível lógico baixo e o nível lógico alto. Afinal de contas, se você olhar aqui na figura, a transição não é abrupta. Essa transição ela não tem como ser abrupta, né, num sistema prático. Isso aqui, embora a gente desenhe para ficar fácil nos nossos diagramas, nos nossos exemplos, né, é um cenário ou um raciocínio puramente teórico, né? No caso prático, dado que os circuitos ou esses componentes são construídos com eletrônica analógica, leva um tempo para o circuito responder àquela mudança, né? A gente não consegue produzir esse tipo de sinal que tem essa variação abrupta. Pode ser que a variação seja tão pequena quanto possível? Sim, pode ser que essa variação seja bem rápida, mas vai ter ali uma transição entre sair de um nível e ir para o outro. Isso tanto no sinal de entrada quanto no sinal de saída. E aí o que a gente observa aqui? Que nesse caso nós temos a mudança do estado 0 para o estado 1 começando a ocorrer nesse instante de tempo aqui. E atingindo metade atingindo metade da rampa de transição para o nível alto, nesse ponto que está delimitado com esse pontilhado. E esse ponto seria exatamente o mesmo ponto que está destacado na saída do circuito, aqui, na saída do nossa porta lógica. Observem que entre o sinal de entrada atingir 50% e o circuito colocar na saída uma resposta que também equivale a esse 50%, ou seja, começou a transicionar do 0 para o 1, mas não ocorreu a transição completa, você simplesmente atingiu metade dessa transição. Observe que existe um tempo entre esse ponto ser atingido na entrada e esse ponto ser atingido na saída. Ou isso é definido como o atraso de propagação de low para high, ou seja, de nível baixo para nível alto. Qual que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que leva um tempo até a porta lógica perceber essa mudança na entrada e provocar essa alteração na saída dela. Afinal de contas, eu comecei a fazer essa transição do 0 para o 1 na entrada muito antes do que eu comecei a fazer a transição do 0 para o 1 na saída. O circuito começou a produzir isso. Assim como existe esse atraso de propagação de baixo para alto, que é o TP-LH, existe também o atraso de propagação do nível alto para o nível baixo. Então vamos observar aqui o seguinte: a entrada, nesse instante de tempo que está aqui, ela caiu 50% em relação do nível alto para o nível baixo. Esse ponto que caiu 50% aparece aqui na nossa saída, delimitado por essa linha tracejada. E o que a gente observa aqui? A gente observa que, embora a entrada tenha caído 50% nesse ponto, a saída da nossa porta lógica só foi responder a isso um certo intervalo depois, que é dado pela nossa constante TPHL, ou seja, o tempo do atraso de propagação de alto para baixo. O que seria isso? Isso aqui seria o nosso atraso de propagação que o circuito ali, no caso dessa porta lógica, está impondo no sistema. Esse atraso, que seria representado ali pelo tempo de propagação de baixo para alto, não é necessariamente o mesmo do atraso de propagação que a gente observa quando a gente vai fazer uma transição de alto para baixo. Isso vai estar especificado no datasheet daquele componente que você estiver utilizando. Aqui, para ilustrar isso, né, eu trago dois recortes de datasheet.
Num caso aqui nós temos o datasheet de um 74HC e no outro aqui de um 74LS. Então o que a gente vai observar aqui? Né? A gente vai observar que, nesse caso do 74HC, o atraso de propagação, ou seja, o tempo para transicionar de alto para baixo e de baixo para alto, é dado por 12 nanosegundos, o tempo típico para ocorrer essa transição. Quando a gente olha para aqueles circuitos mais lentos, que seriam 74LS, o que a gente observa é que esse atraso de propagação, que seria dado pelo TP-LH ou TP-HL, é dado por algo em torno de 14 nanosegundos, ou seja, ele tem um atraso típico levemente maior do que o atraso de propagação dessa porta que nós pegamos ali do 74HC. Cabe ao projetista escolher qual é o tipo de circuito que ele quer utilizar naquela implementação que ele está fazendo. Óbvio que parece pouco, né? Então o atraso de propagação é 12 nanosegundos, 14 nanosegundos, tudo bem, concordo que o tempo é bem curto, mas depende da aplicação que você está utilizando. Em certas aplicações onde o tempo de resposta que a gente precisa é muito alto, esse atraso de propagação de 12 nanosegundos, por exemplo, passa a ser significativo. E isso pode afetar a dinâmica do sistema. Por exemplo, se a gente pensa em processadores que estão operando em alta velocidade, 3.4 GB, 5 GHz, né, a gente precisa de um atraso de propagação que seja o menor possível para que o circuito responda dentro do intervalo necessário. Então, para encerrar esse capítulo, né, eu faço só um resuminho. Então, nós apresentamos aqui as 3 operações básicas, que seria a operação OR e a porta OR, a operação AND e a porta AND, a operação NOT e a porta NOT. Com essas operações, a gente consegue construir qualquer circuito lógico existente. Nós também discutimos sobre algumas ferramentas úteis de análise, síntese e documentação de circuitos lógicos. Dentro dessas ferramentas a gente tem, por exemplo, a descrição de um circuito lógico usando nossa própria língua. Por exemplo, o circuito lógico implementa a operação A ou B. Então, poderia ser uma forma de explicar isso, de forma a usar a nossa própria língua. Nós também mostramos como que a gente constrói tabelas verdade, e essas tabelas de verdade descrevem como que aquele circuito opera para as diferentes possíveis combinações. Nós também derivamos expressões lógicas que caracterizam o comportamento daquele circuito. Implementamos diagramas esquemáticos, usando, por exemplo, essas expressões lógicas que nós determinamos. E discutimos um pouquinho também sobre os diagramas de tempo, ou seja, como é que eu avalio o que vai aparecer na saída conforme as entradas A e B vão se alterando ao longo do tempo. Aí, mais ao final do capítulo, nós tratamos um pouquinho sobre os teoremas da álgebra booleana, e utilizamos esses teoremas para simplificar as expressões lógicas, a fim de quê? De obter circuitos que são mais compactos e que, portanto, requerem menos componentes para serem implementados. Aí falamos um pouquinho sobre a universalidade das portas NOR e NAND e mostramos que essas portas NOR e NAND podem ser utilizadas para sintetizar quaisquer circuitos lógicos, inclusive para implementar aquelas operações básicas que seriam a operação OR, AND e NOT. E discutimos ainda o conceito de atraso de propagação. Aqui eu deixo um resumo das portas, né? Então nós temos aqui a porta OR, qual é a operação e o que acontece na tabela verdade dela. Operação da porta NOR, está aqui a forma de representar matematicamente, o símbolo e como que isso se reflete ali na tabela verdade. AND, NAND, já a porta SHOR e a porta XNOR, essas nós não discutimos ainda. Vamos ver no próximo capítulo, mas seria a porta ou exclusivo ou não ou exclusivo. Como exercícios sugeridos, eu deixo aqui essa lista, né? Então 3, 16, 19, 20 e assim sucessivamente. Esses exercícios eles são os exercícios indicados do capítulo 3. A resolução desses exercícios está disponível no nosso GitHub da disciplina e eu recomendo que vocês tentem fazer os exercícios e, em seguida, caso tenham alguma dificuldade, olhem lá no solucionário que eu deixei no GitHub. Para a próxima aula, nós vamos tratar do capítulo 4 e eu peço a vocês que já façam a leitura desse capítulo. Então, agradeço a atenção, muito obrigado, um abraço e nos vemos.